Provérbios 18, versículo de número 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. A língua não foi feita para chupar sorvete, né? Picolé, lamber picolé. A língua do ser humano, ela tem a função de produzir palavras. Então, o que essa pérola, porque Provérbios tem muitas coisas dentro dele, são únicas, não é um pensamento, é uma frase que denota um pensamento. Essa frase, essa ideia, essa verdade, essa revelação, esse tesouro, essa pérola dentro de Provérbios 18, ela diz para você que a tua boca tem poder de gerar vida, e a tua boca tem poder de gerar morte. Está aí na sua Bíblia. A tua boca pode gerar vida, a vida, e tem o poder de gerar morte. A morte estão no poder da língua, da palavra, do que se fala. Quem bem a utiliza, então você precisa entender que você pode utilizar bem o que você fala, e pode utilizar mal o que você fala. Aí pergunte para o seu irmão: você está gerando vida ou está gerando morte? Não, porque baixinho, está com medo dele? Pergunte para o irmão: você está gerando vida ou está gerando morte com as tuas palavras? Ou quer ratificar a pergunta? As tuas palavras estão gerando vida ou estão gerando morte? Bom, eu não estou falando de força do pensamento, vou mostrar para você aqui. Eu estou falando de fato. Eu quero que você entenda, só para você registrar, que o Salmo 82, no versículo de número 6, ele diz assim: eu disse, o Espírito Santo falando aqui, através do escritor do Salmo 82, vós sois deuses, com D minúsculo, e todos vós filhos do Altíssimo, todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Gênesis 1:26 diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Deus fez o boneco de barro, do pó da terra, o pó molhado. Ele fez o boneco que não tinha vida, e para que nós entendêssemos o mistério do que aconteceu, o escritor diz que Deus foi na narina do boneco e soprou na narina. Aí eu pergunto para você: Deus tem pulmão? Respira oxigênio? Não, Deus não precisa de oxigênio. Deus não tem pulmão como a gente tem. Então o que ele soprou? É para que nós entendêssemos o que ele fez. Porque quando eu sopro, eu estou tirando de dentro de mim e estou colocando para fora. Esse é o efeito, esse que a gente entende. Saiu da onde? Saiu de dentro de mim e foi para fora. Então o escritor, para nós entendermos o que Deus estava fazendo, ele tirou de dentro de si e colocou no boneco. Está acompanhando ou não? Presta atenção. Então o que nós somos? Imagem e semelhança. Alguns teólogos dizem que a imagem é porque Deus já tinha a imagem do homem no eterno, do tempo eterno. Ele só copiou essa imagem do homem para o tempo Cromos, ou Cronos, para o homem que vive debaixo do tempo. Então a imagem que Deus já tinha, ele fez o boneco. A semelhança é o que tinha dentro de Deus, o Espírito foi para dentro do boneco. Você carrega nesse corpo de barro a essência de Deus na sua complexidade, mas na sua totalidade. Por isso que fala: vós sois deuses, 82:6. Eu sei que muita gente está me olhando assim: pastor, o senhor está dizendo que eu sou Deus? É isso aí, com D minúsculo. Vou te explicar quem você é. Para você entender o universo do que estamos tratando, pense no mar. Pensou? Não dá, é muito mais mar do que terra. O mar é enorme.
O mar é gigante. O homem ainda não sabe o que tem nas profundezas do mar, irmão. Tem lugar no mar que o homem ainda não... Ele já foi na lua, já foi em Marte, mas não sabe o que tem na profundeza do mar. Ele ainda tem lugares inexplorados no mar. É extraordinário. Esse mar é Deus. Aí você vê aquele acidente daquela lama que correu para o mar, lá em Minas Gerais. Aí o pessoal vai lá com um frasquinho pequeno, aquele frasquinho de laboratório, esqueci o nome. É ampola, não sei qual é o nome daquilo. Qual é o nome daquilo? Tubo de ensaio. Chega lá naquele mar enorme, enfia o tubo de ensaio lá. Eu vi algumas vezes nas reportagens. Leva para o laboratório e diz: este mar está com essa química, com este mal, com este vírus, porque tudo que tem naquele mar enorme tem naquele tubinho de ensaio. A diferença é só o tamanho, pequena diferença. Alguém está entendendo? Tudo que tem no teu Criador, no meu Criador, tem nesse tubinho de ensaio. Tem alguns irmãos que ficaram felizes com o tubinho de ensaio. Quem está entendendo? A diferença, irmãos, é que Deus é extraordinariamente, bilhões e bilhões na nossa mente infinita, maior do que nós. Nós somos o sopro, cada um de nós. Porque cada vez que um óvulo é fecundado, lá no zigoto ainda, o Espírito vem e sopra neste óvulo o fôlego de Deus. Cada vez, em qualquer lugar do universo, do mundo, do planeta, em qualquer ambiente, o óvulo foi fecundado, o Espírito sopra o fôlego de Deus. Continua acontecendo até hoje. Porque o homem gera o corpo, o Espírito é do Pai dos Espíritos. Mas isso é outra conversa, é outro dia. Eu quero que você compreenda quem você é, para que você compreenda que você é Deus do seu mundo. Você tem um mundo, não tem? Os malucos que dizem, cada cabeça é o universo, cada universo é o mundo. Os malucos falam isso, né? Cada cabeça é o universo. Mas é mesmo. Eles não são profetas, mas estão profetizando. Presta atenção. Vamos aprender com Deus e aprender um pouquinho com Ele. Alguém está aí, não? Só para que você compreenda e tenha um endosso de Jesus nisso que eu estou falando, abre a tua Bíblia em João, no capítulo de número 10. Quem está aí? João, capítulo de número 10. Para você entender que o que eu estou falando foi ratificado por Jesus e era a bronca dos judeus. Quem encontrou? Versículo de número 30. Olha aqui. O que diz aí? Eu e o Pai somos um. 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: eu tenho mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês vão me apedrejar? Responderam os judeus: não é por obra boa que você fez que nós te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, que tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Está dizendo que você também é Deus? Olha a encrenca dos caras. Respondeu Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse, olha lá o Salmo 82, sois D minúsculo, não esquece. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, então aquele a quem o Pai o santificou e enviou ao mundo, dizeis tu blasfema, porque dizes sou filho de Deus? A bronca dos judeus, irmãos, era porque Jesus dizia que ele era Deus. E Jesus, ao defender a verdade de que ele era Deus, filho, encarnado como você é encarnado também, não no sentido daquela, o cara encarnado, não. Você, o Espírito entrou em você, o Espírito de Deus entrou em você. Está no mesmo contexto, está no contexto da criação, porque você é imagem e semelhança,
Mas eu vou te trazer mais um contexto em João capítulo 1, versículo 12, que te coloca no patamar de Jesus, que te coloca no patamar de Deus, para que você entenda quem você é, para que 2016 seja o melhor ano da sua vida. Pode ser o pior que o Brasil venha a ter, mas da sua vida você vai declarar o melhor ano da sua vida. João 1 capítulo 12 diz: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, por isso que fala de poder, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos e chamados filhos de Deus. Você é filho como Jesus, você é Deus na essência do Espírito. Há poder em sua vida, há poder de vida e há poder de morte em suas palavras. Segura na cadeira aí, é pouco tempo. Vamos para o Gênesis. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra estava. Por que estava? Porque ela não foi criada desse jeito. A terra não foi criada sem forma e vazia. Ela foi criada com propósito. Existiu muita coisa antes da gente, mas isso é outra conversa. Versículo 2 diz: e a terra estava, está lendo na sua Bíblia, quiser ler pode ler, sem forma e vazia. Por que estava? Porque ela não foi criada assim. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra estava uma desordem, sem luz, sem ordem, sem nada, era um caos. Deus olhou para o seu mundo e viu um caos, uma destruição. Os teólogos afirmam que quando o diabo foi lançado, quando ele caiu, ele destruiu o planeta. A ciência diz que foi um cometa que bateu no planeta. Não vamos entrar em discussão com isso. O problema é que o bom é que já foi resolvido o problema, né? O planeta já está melhor do que foi. Alguém está aí, não? Mas entenda isso. Deus, quando viu aquele mundo vazio, sem forma, sem propósito, sem nada, ele pegou uma ferramenta, pegou um serrote, pegou um martelo, pegou prego, pegou furadeira. Está isso na Bíblia, não? Espontaneidade é bom, né? Não está na Bíblia? Como é que ele começou a mudar o seu mundo? Falando. Ele disse: haja luz, e houve luz. Separem-se as águas, e elas foram separadas. Tenha o firmamento, tenha o luzeiro de dia, que é o sol, tenha o luzeiro de noite, criem-se as estrelas. Uau! Começou a mover-se o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e começou a haver uma transformação, uma metanoia. Algo extraordinário começou a acontecer nesse universo, porque Deus foi falando, foi falando, foi falando, foi falando. E eu não quero ler, mas você pode ler em casa. E ele disse: haja ervas, haja árvores, haja peixe, haja animais domésticos, haja aves, e tudo segundo a sua espécie, e sejam fecundos, e multipliquem, e encham a terra. Todo o universo que nós vemos, tudo que é visível, foi feito pelo invisível. Hebreus testifica isso. Tudo que vemos foi feito de uma única maneira: falando, falando, falando e falando. A essência do Criador olhou para o seu mundo, o mundo dele, o seu universo, o universo dele, e mudou todo o universo, falando, declarando, gerando vida, porque há poder nas suas palavras de gerar vida. Eu sei que muita gente está assustado aí na cadeira. Você não vai criar um novo planeta, fique tranquilo. Mas você tem o seu mundo. E o seu mundo compreende você, sua família, cônjuge ou pais, compreende o seu trabalho, o seu físico, os seus filhos. O seu mundo compreende a sua casa, o seu ambiente, e todo esse ambiente que você tem relacionamento com ele, e que estão ligados à sua existência nesta terra,
é o seu mundo. E se o seu mundo está sem forma, e alguma coisa está ruim, está vazio, você vai ter que aprender hoje, que a mudança do seu mundo começa pelas suas palavras. Porque a Bíblia está dizendo que você é Deus do seu mundo. A Bíblia está dizendo que você é Deus do seu universo, do seu mundo, que você tem poder de vida e tem poder de morte, que aquilo que você fala vai influenciar, vai transformar, vai criar, vai gerar, porque a Bíblia diz que a fé chama à existência aquilo que não existe. Está no livro de Hebreus. A fé chama, a fé ela crê, mas a palavra é que gera. A fé chama com a palavra a existência aquilo que não existe, e aquilo que no seu mundo está sem forma, está vazio, está um caos, está sem propósito, está ruim, você vai mudar, declarando aquilo que você crê e aquilo que você quer, e vai acontecer pelo poder da palavra que você libera. Alguém está aí, irmão? Talvez alguém comece a compreender o universo das coisas da palavra. Eu posso pregar 10 mensagens, 10 domingos sobre palavra, e cada uma dessas palavras vão te deixar de cabelo em pé. Eu não fico de cabelo em pé, mas você vai ficar, porque eu já aprendi, não fico mais, né, irmão? Eu sei da maldade do seu coração, mas eu estou corrigindo. Alguém está aí, não? As suas palavras têm poder de vida e têm poder de morte. Eu queria que você compreendesse em Gênesis, vai lá comigo, a Gênesis do céu e da terra, coisa que você precisa compreender e é muito importante. Gênesis capítulo de número 2. Quem está aí? Quem está aí? Gênesis capítulo de número 2, no versículo de número 4 diz assim: esta é a gênese dos céus e da, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Vê o versículo 5: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia o homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Alguém está aí, irmão? A Bíblia diz no capítulo 1 que Deus disse haja, e houve, e ele disse, e Deus disse, isso é bom. Houve animal, isso é bom. Houve plantas, isso é bom. Tudo que ele falou se cumpriu e é bom. Agora aqui no capítulo 2 está dizendo que nada tinha acontecido ainda, porque para Deus, quando ele falou, já aconteceu. O tempo é uma questão de detalhe. Você tem que aprender isso, irmão, irmã. Você tem que aprender isso. Você tem que aprender que o que você fala, por que Deus plantou um jardim? Porque ele estava com tanto desejo que o homem viesse. Foi a única vez que ele disse, e daí surgiu a árvore. Mas o pinheiro, que leva 30 anos para dar pinha, levou 30 anos na Gênese. A abacateira, a goiaba, que leva 2, que leva 3, cada planta segundo o seu ciclo, levou o tempo necessário. Ela nasceu, porque Deus disse haja, a terra produziu e acabou. Agora o tempo que levou para chegar e produzir fruto, foi o tempo como qualquer dia de hoje. Alguém está aí, não? Agora ele tinha tanta pressa do homem que ele plantou um jardim. Eu tenho certeza que ele disse, abacateira, maçã, pera, pêssego. Vocês descobriram as frutas que eu gosto. Todo mundo fala do que gosta, né? Jaca, nem pensar. Alguém está aí, não? Você precisa compreender esse mistério, que o que você fala não acontece no tempo que você gostaria, mas é no tempo que cada palavra, para cada efeito, para cada lugar, para cada pessoa, para cada situação da sua vida, ela tem um tempo. O fato é que Deus, Ele não voltou atrás na palavra. Meu irmão, é tão extraordinário. Eu falei no culto das 5,
Deus não voltou atrás na palavra, Deus não volta atrás na palavra. Nós voltamos o tempo todo, já vou falar isso, mas Deus não volta. Deus não volta atrás na palavra. Quando Ele teve que trazer juízo sobre o mundo, Ele não declarou juízo, Ele usou o próprio elemento, a própria água trouxe juízo. Ele não desfez o que Ele disse. O juízo veio pelo dilúvio, inundou. Ele salvou os casais dos animais, salvou um grupo de ser humano para continuar a história da humanidade, mas Ele não declarou: não quero mais que nasça maçã, não quero mais que tenha peixe, não quero mais que tenha animais, não quero mais que a planta dê fruto, não quero mais que chova. Ele não disse isso nenhuma vez, porque se Ele falasse, não haja mais peixe, morria tudo. Se Ele falasse, não haja mais árvores frutíferas, morria tudo. Se Ele dissesse, não haja mais luz, o sol era desligado, irmão. Você está me entendendo? O nosso problema, primeiro problema é não entender o poder da palavra da sua vida. O poder da vida e da morte está na sua palavra. Esse é o primeiro problema, é não saber que há esse poder. Hoje você não é mais inocente. O segundo é entender que o que você fala de bênção, você tem que continuar afirmando que é bênção. Aí encontro o varão, aí encontra a varoa. Meu, esse homem é coisa mais, é tudo que eu sonhei na vida. Que coisa mais linda. Chora no ombro do amigo, do irmão, do pai, da mãe, seja de quem for. Que homem maravilhoso. Que príncipe encantado. 90 dias depois, que desgraça de casamento, cara. O que eu fiz? Onde é que eu amarrei meu burro? Alguém está aí, irmão? É engraçado, mas é trágico. É bênção ou é maldição esse casamento, irmão? Esse trabalho é bênção ou é maldição? Consegue a vaga? Consegui a vaga. Oh, que maravilha, consegui o emprego. 6 meses depois, que tem que levantar para ir para aquele lugar. Mas era bênção? É uma desgraça aquilo. Você está entendendo, irmão? Fala do filho, fala do cônjuge, fala do trabalho, fala do dinheiro, de tantas coisas. Fala da vida, fala da saúde, fala do corpo. Irmão, há poder de vida e de morte. O que você está gerando? O que você está gerando, irmão? Vida ou morte? Uma semana você gera vida, outra semana você gera morte. Uma semana você gera bênção, outra semana você gera maldição. Eu não falei no culto das 5, mas as minhas filhas cresceram ouvindo de mim que elas eram as meninas mais inteligentes, mais abençoadas. Eu nunca disse você é burra, por mais que elas errassem. Por causa disto, que eu aprendi faz muitos anos. Nunca ouviram de mim isso, por mais que elas tinham erros. Digo, isso aqui precisa ser corrigido. Olha, precisa ser corrigido, precisa ser melhorado. Você consegue fazer melhor. Mas nunca disse, você é burra. Eu sei que você nunca falou isso para os seus filhos, mas tem gente aí fora, irmão. Tem gente nas outras igrejas que fala. É trágico. O que você tem gerado? Vida ou morte? Bênção ou maldição? Há poder nas suas palavras. O seu mundo é construído pelas suas palavras. Você pode até se arrepender de certas coisas, porque Deus se arrependeu de algumas coisas. A Bíblia diz que Ele se arrependeu de fazer o homem lá em Noé, mas Ele não voltou atrás nas suas palavras. Ele continua declarando a bênção. Ele não, irmão, você não precisa falar mais. Se você falou abençoou, não precisa falar mais nada. O problema é que você abençoa e amaldiçoa, e daí o mundo espiritual fica em conflito. Eu estou tratando aqui só do que se fala, mas do efeito da palavra sobre a matéria, talvez eu fale domingo que vem, para você entender que quando você abre a tua boca, você está liberando o mundo espiritual. O que é oração, irmão? O que é oração?
Oração não é esse jargão de crente. Oh, alabexelabalai, glória a Deus. Isso não é oração, isso é coisa de crente. Oração nada mais é quando você entra no seu quarto e fala. Você fala: Pai, eu preciso disso. Pai, obrigada por isso. Pai, me ajuda nisso. Você está falando, isso é oração. E o que é maldição? É você falando também. E quando você ora, Deus está te ouvindo e o Espírito Santo está agindo. Quando você amaldiçoa, o diabo está te ouvindo e os demônios dizem: obrigado pela legalidade. Oh, thank you so much, fala o inimigo. Você está aí? Meu irmão, vamos mudar? Quantos querem um 2016 poderoso, abençoado? Meu Deus. Tem uma canção dos peregrinos que a gente cantava: a parte de mim, só bênção, a parte de mim, só bênção, nenhuma semente de maldição eu irei plantar, porque a partir da sua boca só tem que sair palavra de bênção sobre o seu trabalho, sobre os seus bens, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre o seu cônjuge, sobre o seu salário. Meu irmão, aquele negócio de pegar o olerite e dizer essa miséria, você já está amaldiçoando antes de começar a usar. Alguém está aí, irmão? Isso aqui é bênção. Deus vai multiplicar, porque Ele é poderoso para isso. Bênção, 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 bênção. Abençoe, porque abençoando, Deus vai se mover e a palavra vai mudar o teu mundo. O poder da vida e da morte estão nas tuas palavras, do teu mundo. Fica de pé no seu lugar.